Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, digno de toda honra, de toda glória e de todo o louvor. Agradecer a Deus pela vida dos irmãos que estava aí conosco, irmãos acompanhando a nossa web rádio. E eu quero aqui deixar um testemunho da palavra de Deus nesta noite para você que hoje, aleluia, passou um dia preocupado, um dia de ansiedade, um dia aonde, meus irmãos, muitas das vezes nos paira uma dúvida se de fato nós servimos a Deus, porque as adversidades às vezes são grandes, as dificuldades às vezes grandes. E quando nós olhamos, irmãos, a palavra de Deus, aleluia, eu vejo, irmãos, a preocupação de Deus pelas nossas vidas, aonde a pessoa bendita de Jesus Cristo, ela nos faz entender, nos faz, aleluia, aceitar o quanto, aleluia, nós somos dependentes de Deus. Certa feita, meus irmãos, aleluia, nós estávamos precisando de algo da parte de Deus e começamos a pedir para que Deus, o Senhor, nos ajudasse, para que Deus, o Senhor, nos fortalecesse, nos desse da sua graça. E eu louvo a Deus, meus irmãos, que o Senhor Jesus, Ele nunca nos desampara. Eu quero ler aqui um texto da palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo de número 6, e o versículo de número 6, que diz assim: ora, o teu Pai que te vê, que está em oculto, de certo, o vosso Pai Celestial, bem sabes do que necessita e sabe de todas as coisas. Quando eu olho esse texto da palavra de Deus, aonde, aleluia, o capítulo 6 de Mateus, Jesus ele estava ensinando as obras da caridade. Ele estava, aleluia, dizendo o quanto era bom ao ajudar os seus escolhidos. A forma sincera, sem nenhuma pretensão. O Senhor Jesus Cristo dá instrução para a oração, que não devemos orar para mostrar que oramos. Pelo contrário, a oração é algo, irmãos, de intimidade com Deus, aonde eu preciso de uma maneira ou outra chegar até Deus. Como? Conversando com Deus. Como eu posso ter um relacionamento, aleluia, com alguém, se eu não tiver aquela afinidade de conversar, de bater um papo, de no dia a dia eu conseguir ali aceitar aquilo que ele está me falando, ou ouvir aquilo que ele está me falando? E nesse texto Jesus estava ensinando que a oração é para algo de um tipo, aleluia, para que tenha intimidade com Ele. Quando, aleluia, oramos, quando nós estamos falando com Deus, as nossas repetidas orações, ela não surte um efeito de tão imediato, mas ela está sendo ouvida por Deus. Ela está sendo, aleluia, de pronto guardada por Deus. Você que está me acompanhando pela rádio, ou você que está me acompanhando aí pela live,
né? Estamos transmitindo aqui pela nossa página da web rádio, a pregação. Jesus ensina os discípulos a orar. E lhes apresenta a oração modelo, que é o Pai Nosso. A intenção de Jesus, o Mestre, não era que os seus discípulos repetissem continuamente o Pai Nosso. Não, essa não era a intenção de Jesus. O desejo de Jesus é que os seus discípulos observassem o Pai Nosso com os princípios da oração ideal. Da mesma forma, Jesus ensina o que é o jejum no capítulo 6. Que ele deve ser acompanhado de descrição. As pessoas não devem saber que estamos em jejum. É normal, irmãos, que na convivência do lar, outra pessoa saiba que nós estamos separados ali, consagrando a nossa vida a Deus, jejuando, por força da ocasião. Mas o interessante é que Jesus ele se preocupa nas riquezas de detalhes, nos ensinando, nos admoestando, nos corrigindo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aonde, irmãos, aleluia, o Mestre mostra que acumular uma riqueza aqui na terra acaba que sendo inútil, é perdido, é fútil. Ele nos aconselha o quê? A juntar riquezas no céu. Sabe o que é uma das coisas que mais traz ansiedade no povo de Deus nos dias atuais? É a pressa de querer as coisas tudo para ontem. É correr atrás daquilo, irmãos, que vai atender a nossa vida material e não a vida espiritual. É por isso que muitas pessoas, irmãos, nos dias atuais sofrem com problemas de ansiedade, consequentemente com problemas de depressão. Por quê? Aprenderam que as coisas têm que ser tudo de imediato, mas não. Jesus está ensinando assim: primeiro, buscai as coisas que vêm dos céus, ou seja, buscai primeiro o reino e a sua justiça. Porque ele está falando aqui, ora, o teu Pai que te vê o que está em oculto, de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessita de todas as coisas. Jesus ele está sabendo o que você precisa, meu irmão. Jesus está sabendo o que você necessita. Ele está sabendo, aleluia, o que você está precisando nos dias atuais. Muitos cristãos vivem, irmãos, em permanente ansiedade, sempre inquietos ou preocupados. Não experimentam de uma maneira prática o fato de terem um Pai nos céus que cuida dos seus interesses. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Aleluia, que não adianta eu me preocupar com as coisas terrenas, que se Deus, o Senhor mesmo, não fazer, aleluia, com que eu consiga, ou Ele me dê, através da oração, do jejum, aleluia. Ele cuida, irmãos, de detalhes das nossas vidas, porque o amor de Deus por nós é real. Quando as circunstâncias terrenas elas dizem ao contrário, louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo aqui, irmãos, que Deus em sua serenidade, Ele nos faz crescer. Que Pai que nós temos nos céus? Ele se interessa por mim em todos os meus problemas, pequenos ou grandes. Então é fundamental eu acreditar que em meio às adversidades, o meu foco, irmãos, seja o reino de Deus, seja buscar as coisas que são de Deus, não as coisas terrenas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A perspectiva de ver uma vida, irmãos, aleluia, determinará o significado e as oportunidades que surgirão para você. Se você tiver uma visão otimista,
provavelmente você será uma pessoa bem sucedida. Ou seja, se você olhar aquilo com uma possibilidade, uma oportunidade de crescer na vida, de batalhar, você vai ter uma vida próspera. Agora, note bem uma coisa, meu irmão: o maior tesouro eu tenho que ajuntar nos céus. Oh, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Você precisa nesta noite entender que Deus, o Senhor, Ele tem algo a realizar na sua vida. Como? Buscando, aleluia, a Deus em primeiro lugar. Você tem que fazer essas coisas. Quando a palavra diz, irmãos, que Ele cuida de nós nas coisas grandes e pequenas, é um Pai que se associa a sua glória a tudo o que concerne ao que faz. Pois fazer para a glória dele, no nome do Senhor, mediante a força que Ele dá. Eu tenho que ler a palavra de Deus, buscar as coisas de Deus, as palavras tranquilizadoras do Senhor, para que eu não esteja apreensivo. Essa semana você vai começar como que você quer começar essa semana diante de Deus? Como é que você quer começar essa semana diante de Deus? É preocupado com as coisas, aleluia, desta terra? Ou é sendo 100% dependente de Deus? Ou é cair na dependência de Deus e dizer: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. A minha vida, Senhor, ela está nas tuas mãos. Eu dependo de ti, Senhor. Aleluia. Porque eu preciso de ti. É por isso que ele está dizendo que o Pai, aleluia, que nos vê em secreto, Ele sabe do que nós necessitamos. Não se preocupe, meu irmão, com as coisas deste mundo. Sabe por quê? De depressão. Porque Deus, Ele cuida de você. Deus, Ele está trabalhando na sua vida. Ele está fazendo com que você, aleluia, entenda os benefícios de ser chamado filho de Deus. Ele está fazendo com que você entenda que ser dependente de Deus, é por isso que ele diz: por que andais ansiosos com a vez de comer ou a vez de beber? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que entender, irmãos, que é Deus quem cuida de mim, é Deus quem vai abrir porta, é Deus quem vai me direcionar, é Deus que me vai fazer crescer, é Deus que vai, aleluia, abrir os caminhos. Então Deus que eu falo em oculto, Ele sabe do que eu necessito. É por isso que nós lemos essa palavra aqui nessa noite, ouvimos um louvor: entre no teu quarto, feche a porta, chegou a hora de falar com Deus, aleluia. É momento de você ter essa intimidade com Deus, é momento, aleluia, de você falar com Deus, é momento, aleluia, de você, aleluia, ver o que Jesus está te mostrando. Louvado seja o nome do Senhor. É momento, irmãos, que Ele está dizendo assim: olha, eu cuido de você, eu me responsabilizo por você, eu vou abrir as portas para você, aleluia. Então, por que andais ansiosos com a vez de comer e de beber? Põe nas mãos do Senhor, Ele vai entrar com a providência, Ele vai te socorrer, Ele vai te ajudar. Não se preocupe, aleluia, se na tua casa possa ser que esteja com dificuldades, não se preocupa não. Ele já está entrando com a providência naquilo que você precisa. Aleluia. Mas tu, quando orares, entra nos seus aposentos. Olha só que interessante. E fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que está em secreto, e o teu Pai que vê, olha só que interessante, em secreto, te recompensará publicamente. Ou seja, a sua intimidade com Deus
Quando fala de quarto, entrar em quarto, fechar a porta, está falando de intimidade. A sua intimidade com Deus é o quê? É entrar no quarto e em secreto. Quando você pedir para Ele ali em secreto, Ele vai te recompensar como? Publicamente, ou seja, Ele vai responder a sua oração e publicamente Ele vai mostrar a todos o resultado da sua oração. Então, meus irmãos, quando for orar, não useis de vãs repetições, como os gentios pensam, que por muito falar serás ouvido. Não, não faça isso. Fala exatamente o que você necessita e Deus te ajudará. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus em Cristo Jesus possa te fazer prosperar. Que Deus possa abrir as portas para você, meu irmão. E quando você que está me ouvindo pela nossa web rádio, ou pela live, né, que nós estamos transmitindo aqui, eu nem avisei nada para os irmãos não virem tudo aqui para a live, mas nós já vamos encerrar. Mas você que está aí na rádio, aleluia, ouvindo a palavra de Deus, saiba de uma coisa: entre no quarto, feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Talvez, meu irmão e minha irmã, vai chegar-se os momentos, os dias, em que a palavra do Senhor está dizendo que você, com as suas forças, com as suas condições financeiras, você não vai ter como sobressair, mas será como? Através da oração, através do jejum, aleluia, através da intimidade com Deus. Lembra de Ezequias? Coloca a tua casa em ordem. Você vai morrer e não vai viver. Ele apelou: Senhor, como é que você está fazendo, irmãos? Você está legal? Eu consigo passar por essa dificuldade tranquilo. Como? Você consegue se Jesus estiver com você. Se Jesus não estiver com você, você não passa. Mas eu creio que você é inteligente para entender que Deus, Ele está contigo. Amém? O louvor